estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior Televisão. No programa de hoje nós vamos estar trazendo esse assunto mais vezes, que é a política de acobertamento ufológico que ocorre principalmente por parte dos Estados Unidos. Então hoje nós estamos trazendo como casos ocultos, mas estaremos trazendo muitos outros casos envolvendo a participação de militares americanos em relação à perseguição, captura de UFOs, né? E, inclusive não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também. Né? Então nós vamos começar fazendo uma rememoração. Né? O caso Roswell. O caso Roswell, a queda da nave em 1947, é um dos casos mais famosos do mundo, quando um UFO caiu na fazenda de um senhor chamado Mac Brazel. Ele acabou entrando em contato com o pessoal da Força Aérea Americana, com a emissora local, teve todo um desdobramento, inclusive o comandante da base mais próxima, né, que era o 505º Esquadrão de Bombardeiros, era naquele momento o único esquadrão que era dotado de armas nucleares. Foi esse esquadrão que jogou as duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que o coronel Chandler, comandante da base, falou abertamente para a imprensa que os Estados Unidos estavam de posse de um disco voador. Isso depois seria desmentido pelo general Ramey, se montou uma farsa para se dizer que o que havia caído na fazenda do Mac Brazel seria um balão de pesquisa atmosférica. Coisa que os militares jamais confundiriam com o UFO, já que eles lançavam esse tipo de balão todos os dias, eles estavam plenamente familiarizados com isso. Inclusive, o oficial da Força Aérea que esteve mais próximo do caso de S. Marcel, inclusive existe uma foto dele segurando um pedaço de tecido metalizado de um balão de pesquisa meteorológica. Depois ele mesmo falou que não daria para confundir um balão de pesquisa meteorológica com UFO. Mas o que aconteceu depois do caso Roswell? As autoridades americanas, principalmente militares e organismos secretos, foram pegos desprevenidos. E isso não mais iria ocorrer. Essa foi a decisão tomada, porque os Estados Unidos tinham interesse em capturar esses veículos e tentar duplicar essa tecnologia. Porque a nação que conseguia construir um veículo análogo aos discos voadores, praticamente amanhã estará dominando o planeta. Então os Estados Unidos tinham um interesse estratégico muito grande, queriam evitar uma publicidade maior em cima do assunto, o envolvimento deles com o fenômeno. Então ficou decidido que a política seria ocultar a realidade ufológica, desmenti-la, tentar explicá-la sempre que possível, Quando não fosse possível uma explicação lógica, a metodologia empregada seria desacreditar a testemunha, mesmo que fosse um militar ou uma pessoa de governo, um membro do governo americano. Essa pessoa deveria ser desacreditada. Em alguns casos, colocar hipóteses como alucinação, erro de interpretação, alcoolismo, ou simplesmente a pessoa ser taxada de mentirosa, a pessoa que vê um disco voador. Para a montagem dessa política de acobertamento, estiveram envolvidos psicólogos, sociólogos, especialistas nas mais várias áreas do conhecimento humano, para fazer esse trabalho tão bem sucedido que funciona até os dias de hoje. Então, por isso que na mídia é difícil nós vermos o assunto tratado de modo sério, ou então ele é colocado de modo sério para logo em seguida vir um outro programa ridicularizando ou pondo em dúvida. Isso faz parte da política de acobertamento. Jogar pessoas com falsos casos que são provados como mentiras, ou colocar um erro que já é sabidamente um erro de interpretação. Tudo isso foi pensado, planejado por estrategistas norte-americanos e deveria ser adotado não só pelo governo americano, mas também como para as nações aliadas dos Estados Unidos. Provavelmente, a Rússia, na época, deve ter feito o mesmo com seus países aliados, porque há interesse dessas nações em se apropriar da tecnologia dos discos voadores. Para que a gente tenha uma ideia, nós vamos à imagem do general Curtis LeMay. O general Curtis LeMay foi comandante da 8ª Força Aérea na Europa, nos Estados Unidos. Era a parte da Força Aérea Americana encarregada de bombardear a Europa ocupada pelos nazistas e a própria Alemanha em si. E o general Curtis LeMay, depois passou a ser comandante em chefe da Força Aérea Americana, era o comandante total da Força Aérea Americana, tinha pleno acesso aos UFOs. E um grande amigo dele, o senador Gary Goldwater, pediu a ele que ele gostaria
de ver os documentos relativos aos UFOs, e o Curtis LeMay foi extremamente grosseiro, ofendeu ele pessoalmente e disse o seguinte: nunca mais toque nesse tipo de assunto, que ele também não iria mostrar. E encerrou o assunto por aí. Não podemos esquecer que, apesar do general LeMay ser o comandante supremo da Força Aérea Americana, um senador lhe é superior, então ele teria a obrigação de obedecer e atender o pedido desse senador. Daí nós vemos a força que o acobertamento ufológico tem, a ponto de um general mandar um senador literalmente calar a boca. Né? Para que a gente continue vendo isso, né, o coronel Wendell Stevens, que é mais seguinte, ele foi designado para comandar uma equipe de bombardeiros B-29 no Alasca, porque estava havendo muitos casos de avistamento de UFOs na região do Alasca, principalmente entrando e saindo do mar, pousando e decolando no gelo, coisa que uma aeronave nossa não poderia fazer. Ele designado, ele pediu equipamentos de filmagem, de fotografias de primeira linha. Os bombardeiros iam totalmente equipados com essas câmeras fotográficas e filmadoras melhores da sua época, isso já nos anos 50. E curiosamente, os UFOs iam fazer pose, eles voavam em paralelo com os bombardeiros equipados com câmeras, né? Se aproximavam muitas vezes a poucas dezenas de metros da asa do bombardeiro, como se estivesse fazendo pose, né? Para realmente serem filmados e fotografados. Eles pareciam demonstrar, né, que eles queriam isso, né? Que os seres humanos não tivessem a menor dúvida que eles estavam presentes naquela parte do mundo ou em qualquer outra parte do mundo. Antes de nós darmos continuidade ao assunto, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E a pergunta é a seguinte: onde foram encontradas a maioria das múmias dos faraós do Egito? Alternativa A, Vale dos Reis. Alternativa B, na Líbia. Alternativa C, em Jerusalém. Pense com carinho: Vale dos Reis, Líbia ou Jerusalém? No último bloco do programa estaremos dando a resposta do quiz de hoje. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos para a segunda parte do fenômeno UFO de hoje, envolvendo política de acobertamento ufológico. Voltamos já. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje. Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Mar Televisão. No programa de hoje nós vamos estar trazendo esse assunto mais vezes, que é a política de acobertamento ufológico que ocorre principalmente por parte dos Estados Unidos. Então hoje nós estamos trazendo como casos ocultos, mas estaremos trazendo muitos outros casos envolvendo a participação de militares americanos em relação à perseguição, captura de UFOs, né? E, inclusive não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também. Então, nós vamos começar fazendo uma rememoração. Né? O caso Roswell. O caso Roswell, a queda da nave em 1947, é um dos casos mais famosos do mundo, quando um UFO caiu na fazenda de um senhor chamado Mac Brazel. Ele acabou entrando em contato com o pessoal da Força Aérea Americana, com a emissora local, teve todo um desdobramento, inclusive o comandante da base mais próxima, né, que era o 505º Esquadrão de Bombardeiros, era naquele momento o único esquadrão que era dotado de armas nucleares. Foi esse esquadrão que jogou as duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que o coronel Chandler, comandante da base, falou abertamente para a imprensa que os Estados Unidos estavam de posse de um disco voador. Isso depois seria desmentido pelo general Ramey, se montou uma farsa para se dizer que o que havia caído na fazenda do Mac Brazel seria um balão de pesquisa atmosférica. Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Mar Televisão. No
programa de hoje nós vamos estar trazendo esse assunto mais vezes, que é a política de acobertamento ufológico que ocorre principalmente por parte dos Estados Unidos. Então hoje nós estamos trazendo como casos ocultos, mas estaremos trazendo muitos outros casos envolvendo a participação de militares americanos em relação à perseguição, captura de UFOs, né? E, inclusive não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também. Né? Então nós vamos começar fazendo uma rememoração. Né? O caso Roswell. O caso Roswell, a queda da nave em 1947, é um dos casos mais famosos do mundo, quando um UFO caiu na fazenda de um senhor chamado Mac Brazel. Ele acabou entrando em contato com o pessoal da Força Aérea Americana, com a emissora local, teve todo um desdobramento, inclusive o comandante da base mais próxima, né, que era o 505º Esquadrão de Bombardeiros, era naquele momento o único esquadrão que era dotado de armas nucleares. Foi esse esquadrão que jogou as 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que o coronel Chandler, comandante da base, falou abertamente para a imprensa que os Estados Unidos estavam de posse de um disco voador. Isso depois seria desmentido pelo general Ramey, se montou uma farsa para se dizer que o que havia caído na fazenda do Mac Brazel seria um balão de pesquisa atmosférica. Coisa que os militares jamais confundiriam com o UFO, já que eles lançavam esse tipo de balão todos os dias, eles estavam plenamente familiarizados com isso. Inclusive, o balão visível, ele se aproximou ao ponto de ser visível, ele foi descrito como um cilindro grande, ele possuía um tipo de propulsão pulsante. Eles viam quando uma luminosidade na traseira daquele cilindro pulsava e o objeto se deslocava em alta velocidade. Para susto da tripulação do B-29, aquele objeto virou-se diretamente na direção do B-29 em rota de colisão, só que uma velocidade muito maior, acima de 1.000 km por hora. A tripulação do bombardeiro temeu uma colisão com aquele objeto, que seria a destruição das 2 aeronaves. Só que quando o UFO chegou a algumas dezenas de metros do bombardeiro, ele simplesmente fez um desvio rápido, passou por baixo do bombardeiro e sumiu a uma velocidade absurda. A turbulência causada pelo UFO foi tão grande que o bombardeiro tremeu inteiro. Todos os tripulantes do B-29 viram aquilo. E outra, eram tripulantes veteranos da Segunda Guerra Mundial, portanto não havia ninguém inexperiente dentro daquele avião. E o relatório foi feito e entregue à Força Aérea, que o arquivou sob sigilo. Um outro caso também ocorrido, foi catalogado como sigiloso, ocorreu sobre a base aérea de McCord, nos Estados Unidos, também no final dos anos 50. Ali o radar começou a captar um objeto voador, não identificado, fazendo evoluções a uma velocidade impossível em cima da base. Imediatamente foram acionados caças F-94. O F-94 era uma versão do jato de treinamento T-33, ele voava a quase 1.000 km por hora. Para a época era um avião extremamente moderno, extremamente avançado. Esses jatos tentaram interceptar aquele objeto voador não identificado, eles chegaram a ter ele no visual, descreveram ele como sendo um objeto discoide. Quando eles aceleraram os F-94 tentando a interceptação, o UFO acelerou a uma velocidade assustadora e desapareceu da vista em segundos. Um outro caso também que ocorreu em cima de uma base da Força Aérea Americana ocorreu no estado de Washington, sobre a base aérea de Larson. Ali também possui um aeroporto civil. Novamente o radar começou a detectar um objeto voador não identificado se aproximando da base a aproximadamente Mach 1.3, ou seja, mais de uma vez a velocidade do som. A velocidade do som é de 1.220 km por hora, Mach 1.3 daria mais ou menos 1.580 km por hora. Muito acima do que qualquer avião da época conseguiria atingir. E foi ordenada a tentativa de decolagem de caças F-84, que sequer conseguiram se aproximar devido à disparidade de velocidade. Um F-84 voava próximo a 1.000 km por hora, portanto quase 600 km por hora mais lento que aquele UFO. E o UFO acabou desaparecendo da vista e dos radares rapidamente.
Agora nós vamos para o nosso segundo intervalo de hoje. Já voltamos com a resposta do quiz, a continuação dessa política de acobertamento e como você pode entrar em contato aqui conosco. Então nós voltamos já. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje, envolvendo a política de acobertamento ufológico. Mas antes de darmos continuidade, vamos à resposta do nosso quiz de hoje, né? E a pergunta que nós fizemos hoje também era bem simples, né? Onde foram encontradas a maioria das múmias de faraós no Egito? A. Vale dos Reis. B. Líbia. C. Jerusalém. Alternativa correta, A. Vale dos Reis. Ali onde tem se encontrado a maioria dos tesouros arqueológicos dessa que eu reputo como uma das mais fantásticas civilizações que existiram no nosso planeta, a civilização egípcia. Ali foram encontradas diversas múmias, alguns tesouros enterrados. Foi uma pena, né? Porque após o enterro dos faraós, muitos saqueadores ficavam à espreita, e depois que a família e as tropas do faraó se afastavam da região, o túmulo era prontamente saqueado, né? Todos os tesouros eram levados, porque pela cultura egípcia, né, haveria uma ressurreição do faraó em uma outra realidade, e ele deveria acordar com todos os seus bens materiais com que ele estava acostumado. Então joias, alimentos, uma série de coisas eram enterradas junto com o faraó. E pasme, muitas vezes escravos eram enterrados vivos junto com o faraó, né, para que eles pudessem servi-lo, né, no outro plano, no outro nível de realidade. Ou seja, eles morriam, né, dentro de tumbas, junto com o seu faraó. Parece brincadeira isso, mas isso é um fato, né? Curiosamente também, né, um dos maiores tesouros encontrados com relação aos egípcios foi o tesouro de Tutankhamon. Foi praticamente achado intocado, né, praticamente tudo estava ali, né, joias, a máscara mortuária do faraó, um tesouro incalculável. É um dos poucos túmulos que não foram saqueados. Portanto, alternativa A, né, Vale dos Reis. Bom, continuando aqui o nosso caso, nós estávamos falando da baseada de Larson, os F-84 tentaram, dentro de suas possibilidades, perseguir os UFOs, mas nem chegaram perto disso devido à disparidade de velocidade. Na mesma região, um caso seguinte envolveu um monomotor. Ele estava levando apenas o piloto a bordo, quando ele viu um objeto discoide se aproximando em alta velocidade em rota de colisão novamente. O piloto fez uma manobra brusca, o UFO também, né? Os dois se desviando na última hora e evitando que a colisão ocorresse. Aí muitas pessoas perguntariam, mas por que os UFOs fariam isso? Uma tese, né, disso é que talvez através dessas manobras eles testassem o desempenho dos nossos aviões, né? Vendo o que os nossos aviões são capazes de fazer nos céus em termos de curva, de aceleração, né, de desaceleração no céu. Veja, lógico que há muitos anos eles sabem que em relação aos seus veículos, os nossos são muito ultrapassados, né, são totalmente obsoletos em relação a essas naves. Mesmo o nosso jato mais avançado comparado com o UFO, né, seria a mesma coisa que uma jangada da pré-história comparada com um avião moderno de hoje, né, tamanha a disparidade. Mas aí a Força Aérea, né, dentro de 36 casos já registrados, tinha uma dúvida, né? Esses veículos seriam tripulados ou apenas controlados remotamente à distância, ou, em alguns casos, tripulados, em alguns casos, controlados remotamente à distância. E a pergunta foi respondida muito cedo, né? Dos 36 casos, no caso de número 9, né, já se começou a ter uma ideia que algum desses veículos eram tripulados. E esse caso ocorreu com um oficial do exército americano que trabalhava em White Sands. White Sands é uma região fechada, onde são testados foguetes e mísseis pelo governo norte-americano. É uma área restrita, é proibido o sobrevoo da região de White Sands por qualquer aeronave, exceto com permissão exclusiva, ou seja, se um avião se aproximar daquela região, provavelmente um caça irá se aproximar e obrigá-lo a desviar
o rumo ou forçá-lo a descer, ou se a pessoa insistir, ela pode ter seu avião abatido pelo jato militar. Então não se pode sobrevoar a região de White Sands. Esse oficial, né, que ia entrar no turno da noite, ele estava no seu carro, se aproximando da base de White Sands, se não me engano, no Novo México, e ele viu uma série de luzes no céu. A princípio, ele pensou que fossem aqueles luminosos, aqueles projéteis luminosos que o Exército usa de um novo modelo. Eles são dispositivos especiais que podem ser disparados de canhões. Ele é disparado em direção ao céu, depois cai uma bola de fogo, aquilo, se não me engano, acho que é fósforo, aquilo fica incandescente com um pequeno paraquedas, aquilo desce e ilumina toda a região, para fins de combates noturnos. Depois, como ele viu que aquelas luzes vinham na direção do seu carro, né, a baixa altura, mais ou menos a 100 metros, ele calculou que fosse um avião de transporte, ou um C-119 ou um C-123. São aeronaves de transporte, vocês estão vendo as imagens, né, elas podem levar tanto carga como paraquedistas. E ele pensou que se tratava talvez de um exercício de salto noturno. Só que quando o objeto passou sobre seu carro, ele não teve dúvida do que era. Ele viu um objeto discoide intensamente iluminado, dotado de janelas. Ou seja, se há janelas, há alguém lá dentro. E ele tentou se aproximar com o carro, só que o objeto acabou se evadindo em alta velocidade, ganhando altura e desaparecendo. Um outro caso, mostrando que essas naves podem ser tripuladas, ocorreu em Craig, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Pessoas viram um objeto voando muito baixo, no máximo 4 metros de altura, ele também muito iluminado, dotado de janelas, e janelas intensamente iluminadas, indicando que havia pessoas lá dentro. Então a Força Aérea Americana já tinha certeza de que havia engenhos pilotados ou controlados remotamente, que são as chamadas sondas, né, que não só podem ser controladas remotamente, ou elas podem ter um tipo de dispositivo pré-programado que faz com que elas atuem em diversas áreas, fazendo diversos tipos de atividade automaticamente, sem que ninguém as controle. Também existe essa possibilidade. Então, portanto, desde o final dos anos 40 e começo dos anos 50, a Força Aérea Americana já sabia que lidava com aeronaves de outros mundos e que esses veículos poderiam ser controlados remotamente, pré-programados ou tripulados. Só que isso jamais foi mostrado para a população americana. Traremos outros casos, nós vamos ver muitas perseguições e muitos pronunciamentos absurdos feitos por autoridades governamentais americanas dentro da política de acobertamento ufológico. Antes de encerrarmos nosso programa de hoje, vamos fazer aquele convite. Você tem sua dúvida, crítica, sugestão? Entre em contato aqui conosco. É fenômenoufo@redemundomaior.com.br e estaremos atendendo o seu pedido na medida do possível com o maior prazer. Então, queria desejar uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro semana que vem, com mais um Fenômeno UFO aqui pela Rede Mundo Maior da Televisão. Um forte abraço e até lá.